Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a comunicação científica. Na segunda-feira passada, o nosso vídeo foi sobre como elaborar um artigo científico. Já no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho como submeter esse artigo científico. Ficou curioso? Então se liga no vídeo. Recordando um pouquinho, nós vimos que os artigos científicos nada mais são do que um gênero textual, como tantos outros. Porém, sua singularidade se refere à sua finalidade. Cientistas buscando se comunicar com seus pares, ou seja, outros cientistas, sobre ciência, tecnologia e inovação. Dentre os diferentes tipos de artigos científicos, nós falamos um pouquinho sobre os artigos originais e as comunicações rápidas. Ambos abrangem o desenvolvimento de um projeto de pesquisa original por um grupo de pesquisa. E não podemos esquecer quão importante é o rigor e o método científico para o desenvolvimento de uma pesquisa. Nós vimos também que as principais partes de um artigo original ou de uma comunicação breve, além do título, abrangem resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Eu aproveito para dizer que as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse vídeo se encontram aqui na sua descrição, porque se a gente faz um trabalho, a gente consulta alguma literatura e a gente não cita as devidas referências bibliográficas, a gente pode ser acusado de plágio. Mas esse assunto é melhor a gente conversar num outro momento. É importante que os autores do artigo pensem muito bem para qual periódico eles vão submeter o manuscrito. A escolha deve considerar o escopo do periódico, ou seja, o alvo, a finalidade da revista. Escolhida a revista, é interessante escrever o artigo científico de acordo com o guia para os autores, que varia de periódico para periódico. Artigos indexados nas melhores bases de dados e de circulação internacional apresentam a língua inglesa como idioma oficial. Atualmente, o processo de submissão é através de sistemas online, dependendo da editora do periódico. O processo de submissão pode ser simplificado ou não. Mas, além do arquivo do manuscrito, suas figuras e tabelas, outros documentos importantes precisam ser anexados. De modo geral, compreendem a carta de apresentação, a declaração de conflitos de interesses, a transferência de direitos e o formulário de concordância e contribuição dos autores. A carta de apresentação permite que os autores advoguem a favor do seu manuscrito. Não se trata de apenas uma formalidade. Ela deve ser escrita com o mesmo rigor que o manuscrito. A carta de apresentação pode influenciar a decisão do editor de enviar o manuscrito para revisão por pares ou não. Algumas dicas para os autores escreverem suas cartas abrangem: dirigirem-se formalmente ao editor pelo nome, se conhecido. Mesmo que os dados dos autores tenham sido previamente inseridos no sistema de envio online, ainda assim é necessário incluir o nome e o contato do autor correspondente na carta. A carta deve ser iniciada informando o tipo, o título do artigo e os nomes dos autores. A justificativa do estudo e seus principais achados também devem ser descritos. É importante a menção de que todos os autores leram e aprovaram a versão final do artigo, que está sendo submetido para publicação, bem como que se responsabilizam pelo seu conteúdo. Os autores devem explicar ainda por que o manuscrito é adequado para o periódico, considerando os objetivos e o escopo da revista. É adequado que reiterem que a pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios éticos, após aprovação pela comissão de ética pertinente e pela direção da instituição. Por fim, os autores devem informar que o manuscrito é original, que nenhuma parte do manuscrito foi publicada antes, bem como que o mesmo não está sendo considerado para publicação em outro periódico. Os autores devem ainda referir a inexistência de conflitos de interesses ou especificá-los quando existentes. Se solicitado pela revista, os autores devem anexar ainda uma lista de revisores, elegíveis ou não. Já a questão da colaboração e da coautoria deve ser muito bem resolvida entre os envolvidos na pesquisa antes da submissão do artigo.
Tem se falado muito sobre ética nas publicações e tem se discutido muito na comunidade científica os critérios de autoria. Nenhum coautor que tenha tido pouca ou nenhuma participação deve entrar na publicação. Os critérios discutidos abrangem concepção e desenho do estudo, aquisição, análise e interpretação de dados, obtenção de financiamento para a pesquisa, a escrita do artigo e revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual, por exemplo. Os manuscritos a serem submetidos que tenham um vínculo com dissertações de mestrado e teses de doutorado devem ser discutidos com o orientador, assim como qualquer dado que venha a ser incluído numa nova publicação. Os editores relatam ser muito desagradável e eticamente questionável a omissão de autores, bem como a contestação de autoria de algum trabalho. Cabe ressaltar que há campo para se fazer agradecimentos que não precisam se limitar aos financiadores do estudo. A submissão de um artigo para publicação desencadeia uma sequência de atos de processamento editorial que envolvem várias pessoas. Além dos autores que submeteram o artigo, existem pessoas que trabalham no secretariado editorial, que são responsáveis pelo registro e verificação do manuscrito, bem como pelo envio ao editor-chefe. Este, por sua vez, vai denominar um editor executivo. É o editor executivo que escolherá os revisores para os quais enviará o manuscrito. Os revisores analisarão o artigo, enviando seu parecer ao editor executivo. Esta análise, que é conhecida como revisão por pares, uma vez que é realizada por outros cientistas. O editor executivo receberá o parecer e comunicará o mesmo aos autores e ao editor-chefe. Este parecer pode ser negativo, cessando o processo editorial. A rejeição pode estar associada ou não à possibilidade de nova submissão. O parecer pode ainda ser positivo, com ou sem condicional. Se o artigo for aceito sem condicional, ele será enviado ao editor de texto, que avaliará a necessidade de alguns ajustes. Dependendo do ajuste, o mesmo estará atrelado à autorização pelos autores. Na sequência, o artigo será enviado para o editor de impressão. Nesta fase, apenas ajustes mínimos são possíveis. Em caso de aceite condicional, os autores terão a oportunidade de rever o manuscrito e ajustá-lo de acordo com a sugestão dos revisores, podendo reenviar o artigo respondendo aos pares. O editor executivo retornará o manuscrito aos mesmos revisores para análise da versão ajustada. Mais uma vez, o manuscrito terá a chance de ser aceito, seguindo o processo editorial que culminará na publicação, ser aceito sob a condição de revisão adicional e nova apreciação até ser aceito sem ressalvas, ou ainda ser rejeitado, cessando o processo editorial. Quer saber mais sobre o processo de revisão por pares e mais detalhes sobre a publicação de artigos científicos? Não perca os próximos episódios dessa série, sempre às segundas-feiras. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!